Esta é a história de um homem simples, nascido no Alentejo profundo. Um homem que construiu um destino do tamanho de um país. Esta é uma história de café que deu em vinho, em trabalho, em escola, em solidariedade. A história de uma terra esquecida que a vontade e a generosidade de um único homem transformaram em terra prometida. Deus me deu, de facto, a atitude, de querer e gostar de trabalhar. Mas eu, felizmente, os meus pais, os 6 filhos todos ficaram com a 4ª classe. E eu fazia tudo que me aparecia. Era disponível para qualquer vizinho. E muitas vezes pensei em desistir, mas digo não. Desistir não. Os outros senhores vão por aqui, eu vou dar a volta pelos extremos. E eu tive uma ambição diferente, foi criar a minha própria unidade. E criei uma unidade sonhando. Mas eu nunca fecho os olhos ao outro sonho, que é de facto pensar nas outras pessoas. Assim é Manuel Rui Azinhais Nabeiro, comendador, empresário, filantropo, sonhador. E esta é a sua mais recente paixão, a Adega Maior. Um projeto construído de raiz para abrigar o desejo de superação deste homem e a sua vontade de atingir patamares de excelência. Estamos aqui na Adega Maior. A Adega Maior também tem uma referência quase de homenagem a Campo Maior. Para nós, Campo Maior é a paixão de qualquer cidadão, é a sua terra. E nós, como somos de Campo Maior, portanto, aí está a razão da Adega Maior. E eu sempre sonhei que eu havia de fazer vinho, era uma coisa que estava cá dentro de mim. Mas como o tempo não dava, também tinha o meu trabalho da fábrica, não me permitia também outras coisas, e então nos anos 69 eu comprei esta herdade onde estou. E comprei e fiquei sempre a sonhar que fazia aqui de facto a vinha. E muito concretamente o local onde estamos fazia a adega. Porque aqui era um altivo, era em relação a tudo isso, estar num plano elevado. E algumas vezes no verão temos ali umas árvores que eram umas azinheiras, e eu sentei-me ali várias vezes e aqui é que é o sítio certo. Há aqui um aperímetro assim há sempre aqui um fresquinho, mesmo no dias mais quentes, havia sempre um fresquinho ali a bater. E aqui vou fazer a adega. E assim nasceu aqui aquilo que nós chamamos um sonho. E quando a vinha acaba por ser plantada, começamos a desenvolver as coisas, começa-se a pensar na adega. Quem vai desenhar a adega, quem vai ser o arquiteto, quem não vai ser o arquiteto. Trocámos impressões e começámos a pensar no Cisa Vieira. Eu desloco-me ao Porto, numa das minhas viagens ao Porto, e falo com o senhor se estaria interessado numa obra assim. Sim, não é uma obra grande, é uma obra assim. E ele já tinha feito uma outra obra, e assim, o senhor diz, não será mais pequena cá que fiz já, não. Não, é uma adega, não. É que ele tinha realmente desenhado uma chávena para o café, e realmente teve a sua piada, não é? E daí nasceu esta ideia. E de facto, é uma obra que eu sonhei, e consegui ser realidade. E sonhos destes tive sempre. A pessoa nasce e sonha logo. Um sonho que começou em Campo Maior a 18 de março de 1931, quando nasce o 3º filho de Manuel dos Santos Nabeiro e de Maria de Jesus Azinhais, uma criança que haveria de mudar o futuro da sua terra. De facto, essa atitude do nome tem muito a ver com quem foi meu padrinho e quem foi minha madrinha no ato de idade. Havia disputa. Havia ser Manuel e havia ser Rui, mas afinal venceu o Rui, e nesta terra, Campo Maior, onde nasci, há cerca de 81 anos, houve essa polémica entre dois amigos, dois padrinhos, que realmente acho que é algo lindo quando a gente se recorda dos nossos padrinhos. Há 81 anos, é quase que isso aconteceu, e de facto não mais passou da minha memória que vale a pena a gente recordar aquilo que é belo na nossa vida, e é Rui Nabeiro. 81 anos,
dos anos 30, difíceis, anos que os pais sofriam. Ter uma casa de filhos, que era a nossa casa, era uma casa de filhos, as dificuldades, os problemas, já tenho muita vez dito isso, mas nem gosto muito de afirmar essas coisas. Mas como estou aqui a dizer um pouco como é que eu andei, pois foi de facto criança, foi dificuldades diversas, neste Alentejo, neste interior, que hoje já não é, mas que nos anos 30 era um interior profundo, em que os homens trabalhavam onde? No campo, onde trabalhava a mãe, trabalhava o pai, onde trabalhava a nossa família toda, os avós, etc., campo. E por isso, hoje, não. Hoje a vida, deste século XXI, as coisas são totalmente diferentes. De maneira que nós éramos 4 irmãos, chegámos a ser 5, e infelizmente hoje sou só, que também dá uma mágoa muito grande, mas não há dúvida nenhuma que a vida segue, não aguenta, conta é que de facto como é que nós crescemos nessa vida, os pais, os filhos, as condições de habitabilidade, as condições de viver o dia a dia eram muito carentes de facto para os pais. Os filhos, quando são crianças, o que é que sentem? Nada. As coisas vão passando, vão comendo, mas os dias passam e eu tenho recordações profundas, já com meus 7 aninhos, 8 aninhos, 9 aninhos, eu queria e corria para a ajuda da minha mãe, para colaborar com a minha mãe, porque se virá sentia que a vida era dura e, portanto, eu tive sempre uma vida também feliz, porque gostava do que fazia, gostava de caminhar, gostava de realizar, e fiz de facto o meu curso, que é o curso académico, que é a 4ª classe, numa época em que nem todos os pais tinham condições de mandar os filhos à escola, e muitos pais também faltava esse aliciante dessa necessidade da escola. O que é que havia de fazer nessa altura? Era de facto arranjar um emprego, não havia emprego, o emprego era o campo. Mas os pais que trabalhavam no campo já sonhavam, já nessa época os pais sonhavam. E sonhavam de facto como dar melhores condições aos seus filhos. E foi o que aconteceu à minha família, aos meus irmãos, com a ambição dos pais terem conseguido a 4ª classe para os filhos, e depois como? Pois era de facto a ação do trabalho, uma vez que nascia a estudar, tinha que haver a ação do trabalho. Rui Nabeiro aprende no berço que a vida é dura, mas que com trabalho tudo se consegue, principalmente quando se possui o mais importante, uma família unida nos afetos, nos valores e na vontade de seguir em frente. Eu tive o apoio dos pais carinhosos, uns pais amigos, como todos, não há nenhum pai que não seja amigo, não há nenhum, e os meus também foram, porque eram excelentes, eram maravilhosos. Mas depois também tinha um tio, que era de facto um homem extraordinário. E caminhei de facto junto a esse tio. Mais tarde o meu pai também se juntou a trabalhar com o irmão, com o meu tio, com mais um outro tio que era um cunhado, uma pessoa que também queria bastante, e realmente eu fui sempre de primeiríssima linha a poder estar com os tios, estar com o pai. O pai faleceu muito cedo e fiquei na representação do meu pai. Portanto, já se tem afirmado que aos 13 anos, já se tem afirmado que aos 16, mas é que eu trabalhei desde que nasci, por assim dizer. E como eu tenho estado a explicar, a disponibilidade do que é que uma criança ter a idade dos 8 anos, dos 10 anos, pode trabalhar, mas já pode ter algo que o está puxando, que o está levando a esse caminho. E foi o que me aconteceu de facto a mim. Sinceramente estava sempre disponível. É curioso, já nessa altura, nos anos 40 e tantos, já havia PSP em Campo Maior, que hoje não há, e mesmo o próprio homem da polícia dizia: vamos ali chamar o filho da fulana
vamos ali a chamar o Mané Rui, que havia ainda aquela disputa do Rui e do Manuela, vamos ali a chamar o Mané Rui, que ele faz esse serviço e vai servir a esta pessoa. E lá vinha, por vezes, o polícia a chamar-me, não para me repreender, mas sim para me chamar, para poder prestar algum serviço. E eu ia. E comecei muito cedo a fazer uma atitude, uma forma de vida de disponibilidade. E com os meus 16, 17 anos, era um responsável. Aos 19, que já o meu pai havia falecido há anos, um par de anos, eu fiquei no lugar do meu pai junto de uma empresa com o meu tio. O meu tio era um homem que precisava, era um homem extraordinário, mas precisava de alguém que pudesse, de facto, dar-lhe uma atitude de saber esperar. E ele sabia que ele era meu conselheiro, mas em qualquer idade também já era conselheiro dele próprio. De forma que não há dúvida nenhuma que esse homem, todos os dias penso nele, como penso nos meus pais, como penso na família, mas aquele senhor todos os dias é a minha recordação permanente, porque era um homem audaz, era um homem de uma determinação e de uma força enorme. E vou, durante este período todo da minha vida, todo este período de atitudes, foi um homem que me abriu caminhos, me abriu situações. Mas ele era um homem temperamental, e esse homem temperamental tinha que alguém poder dizer não por aqui. E ele já pensava que eu podia ser essa pessoa. Teve, de facto, alguns problemas, determinada ordem sempre determinado do foro comercial, mas ele estava e eu aparecia, e eu aconselhava. E, de facto, ele, quando era assim e tinha um problema mais difícil, fala com o meu Rui, como ele dizia, com o meu Rui. Ainda muito jovem, mas já com as responsabilidades de um homem feito devido à morte prematura do pai, Rui traz ao negócio familiar a audácia, a imaginação e o empenho que o levam mais longe. Na proximidade com Espanha, vê uma oportunidade única de crescimento e desenvolvimento da sua pequena torrefação. Não, aqui nós estamos na Arraia. A Arraia é algo diferente, que era aqui que realmente fez que a maior fosse sempre um pouco diferente de muitas áreas. É a Arraia, a gente caminhava para os vizinhos e os vizinhos caminhavam até nós à procura de melhores dias, à procura de melhor atitude. E isso fez com que realmente também nesse momento e nessa atitude, que era a fábrica nossa, que era fabricarmos o produto para o lado de Espanha. E aí estava de facto a minha força, a minha forma de estar, e consegui durante anos e anos caminhar nesse caminho, nessa vereda e nesse percurso de Portugal para a Espanha, e de facto já sempre ombreando e facilitando as tarefas que o tio no seu dia a dia também fazia. Criámos uma indústria que eu quase posso dizer que ajudei, não. Eu colaborei, porque quem fez essa indústria e quem fez a indústria dos cafés nesta região é esse homem que eu tenho vindo a falar. E realmente, a partir desses momentos todos, as coisas foram acontecendo. Veio os anos 40, veio os anos já com a minha idade já a crescer, veio os anos 50, e de facto trabalhávamos duramente. Um trabalhador, toda a gente trabalhava naquela empresa, seja os empregados, fôssemos nós as pessoas, eu que não era meu patrão, mas os patrões, trabalhávamos igualmente de lado a lado, e era duro, e eu trabalhei e tive muitos problemas de saúde. Tive problemas de saúde, mas também só com o querer é que se vence tudo. E eu realmente andei até em alguns momentos, mas muito tempo, apanhado de 2 bengalas para me defender das dores que tinha junto de mim, nas minhas pernas. Fui operado à coluna 2 vezes, né, há muitos anos, naquela altura que era quase a escopa e martelo, e não há dúvida nenhuma que consegui ultrapassar todas essas carências. Mas sempre porque quis vencer, sempre porque mesmo a dor me fazia reagir. E às vezes a dor até faz amortecer, mas aqui a mim não, dava-me coragem, dava-me força, e eu fiz de facto um trabalho nos anos 50 e muito grande, muito forte, muito humano, porque eu contava ser já o líder daquela casa.
A visão de um homem que nunca se contenta com os objetivos atingidos e procura fazer sempre mais e melhor. É assim no armazém de Campo Maior que nasce a Delta Cafés, uma micro-unidade fabril com 3 empregados que hoje dá emprego a mais de 1.500 pessoas e se assume como uma das maiores empresas de torrefação da Europa. Também pensei em criar a minha própria empresa. E chega-se aproximadamente entre os anos 50 e 60, me deu muitos anos de dia, de trabalho, muita luta, muita coisa, mas chega aos anos 60 e o médico diz-me: o senhor tem dificuldades em continuar a fazer a vida normal que faz, o senhor tem que pensar a sua vida. A segurança social nessa altura também não havia segurança social, por assim dizer, foi instituída já nos anos 70. Portanto, a pessoa tem umas economias e vivia depois de qualquer meio, mas não vivia da segurança social. E eu, como todas as pessoas, fazia os seus dinheirozinhos, que já desde sempre também fui muito económico, ainda hoje o sou, mesmo tendo meios. Para mim sou muito económico. Quando tenho que investir em alguém, invisto mesmo. Mas para mim sou verdadeiramente económico. E nessa altura havia que pensar como é que ia ser económico, como é que podia juntar-se. E para criar era criar a minha empresa. Mas criei a minha empresa nos anos 60, concretamente em 61. Já lá vão 50 anos. 50 anos de acreditar todos os dias que era possível. Nestes 50 anos, no início de 61, como é que a pessoa consegue, se o mercado estava absorvido, se os mercados estavam de facto totalmente marcados por pautas de outros colegas que já estavam à frente, já estavam há muitos anos no mercado, que nos tinham o espaço ocupado, como é que a pessoa pode alguma vez pensar que é capaz de seguir para a frente? Mas comecei logo a pensar como é que caminhava na procura dos produtos que outros tinham, ou que eu não tinha, ou que eu deveria ter aquilo que os outros, de outras coisas que os outros já faziam na altura. E foi assim que eu caminhei. E à medida que ia dando um passo, tive até alguns vendedores, e fui à procura de alguns vendedores assim, razoável, na altura bons, para poder realmente dar um passo no mercado. Mas de facto os homens, ao fim de alguns meses, ou de algumas semanas largas, diziam: seu fulano, a gente não é capaz de vender, eu desisto, volto para a minha empresa, já falei com o meu padrão antigo, e o seu desculpe, mas não leva mal, mas... E o homem foram-se embora por 2 ou 3 ocasiões. Mas hoje ainda tem um desses homens que diz assim: pena tem ele não ter ficado com o senhor. Digo: mas ainda pode voltar, agora já é tarde. Dizia ele, não era por mim. Por isso, não há dúvida nenhuma, é que os meus colegas, quando pensavam que eu estava parado, eu já estava a andar. Eu era daquelas pessoas que, quando as pessoas outros iam, eu já vinha de volta. E isso acontecia porque vender na fronteira, vender na arraia, era preciso realmente uma abnegação à atitude do trabalho enorme. E eu fazia isso com frequência. E eu, realmente, quando as outras pessoas pensavam caminharem, porque nós só tínhamos uma origem onde buscar o nosso produto, que era a África. Nós só podíamos comprar café em Angola, e onde as nossas produções ultramarinas, ou colónias, como se queira dizer, nos podiam levar a ter esse produto. E como é que acontecia? Acontecia que realmente tínhamos que ir a Angola ou ir a Timor, que era muito longe, vinha cá e havia café, e as outras origens, Cabo Verde era pouquinho, e Santo Tomé era ainda menos, e portanto era Angola. E eu sempre fui um freguês, um cliente de Angola. Eu fui um cliente não acomodado que viesse a trazer o café de Angola aqui. Eu comecei a ir conhecer a Angola. Nos anos 60 e pouco eu já ia a ver o mercado como era, como é que criava, e cheguei a pensar, ia quase a ter o pensamento realizado, comprar um barquinho para ir lá aos sítios, comprar e trazer, fazer. Entretanto, veio o 25 de Abril, em que realmente dá a ideia que tudo vai por água abaixo, mas eu pensei que não. Quando todos regressam à metrópole, Rui Nabeiro parte para Angola determinado a tomar as rédeas do negócio. Aí consegue reunir quantidades astronómicas de café que transporta depois para Portugal, criando uma oportunidade única para a sua Delta. E consigo realmente trazer algo de produto, algo de café que me desse comodidade, que me desse estabilidade ao meu mercado. E aí realmente deu um passo importante na vida.
É um passo importante porque realmente os meus colegas, à medida que ia decorrendo o tempo, foram ficando sem matéria-prima. E eu, à medida que ia correndo o tempo, ia tendo matéria-prima. E, portanto, não há dúvida nenhuma que esses anos 70, ser a década da liberdade, a década realmente de emancipação de todos os portugueses, da sua liberdade, não há dúvida nenhuma que até a vida começa a sorrir, porque criámos, de facto, um mercado, criámos um negócio que já o tínhamos, mas que o reforçámos. Reforçámos porque eu, já nessa altura, muita gente, quando eu cheguei com algum produto e chegava, tanta gente oferecia dinheiro por esse produto. E eu disse sempre não. Isto é para os meus clientes. Certamente também era para mim. Também daí trazia alguma vantagem, mas era para os meus clientes. E é essa razão muito importante da vida que eu quero aqui citar, é que realmente os clientes e os amigos, os clientes conquistam-se e tratam-se bem. Os amigos conquistam-se e tratam-se bem. E quando assim é, as coisas sorriem. Eu penso que a fatura ou o crédito que eu estou tendo na vida e tenho tido tem muita influência da forma como realmente a pessoa é naturalmente. A pessoa tem que ser uma pessoa natural e tem que ser uma pessoa disponível. Eu devo dizer que se tivesse tudo juntinho daquilo que eu tenho facilitado e colaborado com todo o mundo, seriam milhões, não? Mas é que se eu não tivesse tido a atitude que tenho, eu não tinha nada também. Também não, que eu felizmente tenho uma empresa. Mas não há dúvida nenhuma que se eu não tivesse ajudado, se eu não tivesse dado todo um ambiente favorável, também não mudava a mim, porque nós recebemos quando distribuímos. Uma forma de estar na vida que conquistou a admiração geral e mereceu várias condecorações. No entanto, o Sr. Comendador confessa que nada faria sentido sem a mulher Alice, sua companheira há mais de 50 anos. A minha empresa não é feita por mim, nem por meus filhos só, nem por meus netos. Agora tive, de facto, uma companheira, também como a minha mulher. Foi sempre uma senhora que me deixou lutar. Isso é outra grande arma que o homem que consegue ter algo na vida de positivo, é ter uma patroa boa, não é? Uma patroa que, no fundo, o deixa funcionar, que o deixa trabalhar. E depois os filhos vão no mesmo seguimento. Também seguem porque em casa se respira essa atitude. E depois os netos acabam por fazer também a mesmíssima coisa. Aos seus 2 filhos, 4 netos e 2 bisnetos, Rui Nabeiro ambiciona deixar como herança os valores solidários que orientam desde sempre a sua ação. Trabalhar com afinco, em prol do bem comum, do desenvolvimento de Campo Maior, do futuro de Portugal. Mas falando hoje da família, tem uma família para responder, tem ambição, tem gozo, tem gosto, e sabem que só pensando nos outros é que os outros podem pensar em nós próprios. E se assim acontecer, nós temos muito caminho para percorrer e temos muito para dar ao país e temos muito para poder transportar da nossa imagem, do nosso exemplo e da nossa boa vontade e da nossa ponderação, e muito especialmente aconselhar que vale a pena lutar, vale a pena estar na vida e vale a pena o sacrifício, porque o homem que não tem sacrifícios também não vence. Nós damos, mas recebemos sempre. Esse é o meu escudo número 1. É saber distribuir, porque os outros também saberão comigo. A mensagem de um alentejano simples que, através do trabalho e da solidariedade, soube tornar-se um grande empresário, um grande líder, um grande homem.